Ele não estava se utilizando do direito de filho, mas pela clemência da piedade do pai. Olha que maneira. A piedade do pai. Quando a gente consegue acessar esses conteúdos, acessar essas verdades, é a mesma coisa para com Deus. Então, eu quero deixar isso aqui claro para vocês, porque se há uma coisa que eu amo e temo o Senhor, todas as vezes que eu subo aqui, eu não subo aqui porque simplesmente eu estudei, ou simplesmente porque eu escrevi, mas uma responsabilidade tão grande me cerca. E olhe para mim, eu fiz uma reunião esta semana com a pastora Mel. Eu chamei ela para a sala. Há mais de um mês eu dizia para ela: eu preciso conversar com você dentro da igreja. Eu não posso conversar com você em casa. Eu preciso me reunir com você como eu me reúno com todos os pastores. Mas lá no gabinete, lá na sala, eu preciso conversar com você como pastor e pastora. Não é como marido e mulher. E a gente só vai conseguir ter essa conversa lá. Foi difícil, viu, pastor Márcio? Porque eu disse: hoje é o dia. E vamos para lá. Viemos para cá, sentamos à mesa e começamos a conversar. Sabe, eu abri o meu coração para uma coisa que eu vou revelar a vocês. Por mais que eu tenha feito alguma coisa, eu sinto que eu não fiz o que deveria fazer. Eu sinto que preciso fazer mais. Eu sinto que preciso doar-me mais. No decorrer dos próximos dias eu vou revelar muitas coisas a vocês, mas uma das tais é que este ano será um ano de mais oração nesta igreja. Eu conversei com a pastora Mel e as irmãs da oração, da sala de oração desta igreja, estão inclusive hoje aqui. Várias pessoas que estavam naquela breve confraternização das salas de oração. Eu disse para elas ali, elas devem lembrar do que eu vou falar agora. Eu disse: o ano que vem nós vamos fazer algumas mudanças, mas elas serão para melhor. No ano que vem nós vamos avançar um pouco mais. Não é nada contra ninguém, é sobre o propósito da igreja melhorar. As irmãs que estavam naquele dia, lembram-se desta minha fala? Faz assim com a mão. Muito bem. Então, este ano, eu, pastor Isaac e pastora Mel, estamos assumindo mais um encontro nesta igreja, além da quarta e do domingo. Nós estamos assumindo a sala de oração para um encontro de oração com toda a igreja nas quintas-feiras. Estaremos à frente desse tempo para implantar, para mostrar o modelo. Porque eu confesso que eu olhei para a pastora Mel e ela olhou para mim dentro da sala e eu disse assim para ela: a gente às vezes só está na oração quando a gente está na igreja. E quando temos alguma coisa para fazer, a gente sai para resolver e sempre os irmãos estão orando. Mas eu e você precisamos ser exemplo de oração nesta casa. Eu não posso cobrar dos pastores o que eu não faço. Nós não podemos cobrar das mulheres o que nós não fazemos. Então nós fazemos muito pouco. Fazemos um culto na quarta, fazemos um culto no domingo. A gente vai fazer mais um encontro. Vai ser o encontro da oração. Então toda quarta-feira e toda quinta-feira, 2 dias seguidos, estaremos ministrando e orando com toda a igreja a partir deste ano, oficialmente. Esta é uma das mudanças para o avanço desta igreja. Amém? Será responsabilidade dela, será responsabilidade minha, será nossa responsabilidade. E quando a gente não estiver
por motivo de uma viagem, de algum contratempo, delegaremos quem estará. Mas saibam que todas as quintas-feiras, depois desta semana de primícias, nós estaremos à frente da igreja mais um dia, para fazer com vocês. E eu já quero convidar vocês para a abertura desse dia. E eu quero também convidar os músicos dessa igreja. A gente vai orar ao Senhor para Deus levantar voluntários, porque eu não quero que ninguém faça nada obrigado, porque não presta fazer obrigado, só presta fazer com o coração. Para Deus levantar músicos para estar conosco tocando, porque é preciso estar conosco. Tecladista, violão, se tiver uma bateria também deve ficar melhor ainda. Mas vai ser precioso esse tempo que a gente vai estar aqui implantando a vida de oração plena nesta casa. Amém? Vamos lá. Curve a sua cabeça. Pai Santo, estamos aqui para falar o que o Senhor colocar aos nossos lábios. Seja eu o teu instrumento. Seja eu o teu instrumento, Senhor, para esta noite. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Senhor. Hoje o tema é Tribunal Sobrenatural. Vamos falar sobre o Tribunal Sobrenatural. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Sobrenatural, tribunal sobrenatural. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei
que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Segura aí. Aonde muitas pessoas estavam congregando e orando. O que esse pessoal estava fazendo em casa? O que essa galera estava fazendo em casa enquanto Pedro estava na cadeia? Por quem ele orava? Por quem aquele povo orava? Por qual causa aquela igreja orava? Qual era o pedido daquele povo diante do tribunal de oração? Diz o texto, versículo 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. O que era que esse pessoal orava? O que eles diziam neste tribunal? Qual era a petição deles? A empregada ficou tão feliz quando viu Pedro batendo na porta, que ela nem abriu a porta, ela saiu correndo. Olha, vocês estão orando, o homem acabou de chegar aqui. Versículo 15. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Abre a porta. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Agora, Atos capítulo 12, versículo 5. Vejam o que diz este versículo. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Todas as vezes que nós estamos em lutas, em guerras, a grande verdade é que nós estamos diante de uma decisão para Deus tomar a favor de nós. A grande verdade é que muitas vezes na vida estamos perdendo muitas coisas, porque não estamos sabendo orar como convém, não estamos sabendo como advogar, como interceder. Oração, diga comigo, oração é petição. Todas as vezes que você ora, no mundo espiritual, você faz uma petição a Deus por algo. Não é simplesmente orar, é pedir a Deus uma ajuda, é pedir a Deus uma resposta, é pedir a Deus uma solução, é pedir a Deus uma intercessão, é pedir a Deus um milagre. Pedro estava preso e no próximo dia ele ia ser apresentado. A expectativa dos judeus qual era? Era que ele seria morto também. Era para isto que Herodes o tinha mandado prendê-lo. E ele sabia disso. Diz o texto que quando ali na prisão, o versículo de número 7, diz que ali na prisão, o anjo, ao entrar no lugar, uma luz grande iluminou o ambiente, e o anjo toca em Pedro, desperta ele, dizendo, levante-se depressa. E quando ele se levanta, as correntes soltam da sua mão, em um passo de mágica, ele já não sente mais as correntes em suas mãos. Naquele momento ele meio atordoado, meio que inconsciente e consciente, a palavra diz no verso 8 o seguinte, o anjo continua e diz, coloca o cinto, o anjo diz, calce as sandálias, o anjo diz, põe a capa.
Porque se tem uma coisa que Deus... e agora não pode, meu Senhor, pelo amor de Deus. Diante de Deus, diga assim comigo, diante de Deus, o seu filho não anda nu. Se isso faz algum sentido para você, está na hora de você rever algumas coisas na sua vida. Permita-me, como seu pastor, olhe para as suas roupas, se elas estão glorificando a Deus, ou se você está despido para o mundo mostrar a sua vergonha. Diante de Deus, ninguém anda nu. Põe a roupa, calça sandália, põe a capa. É forte. A palavra é revelada. É forte. Cuidado homem. Cuidado mulher. Porque talvez você não está sendo desejada por Deus. Você está sendo desejada ou desejado por quem quer tirar proveito do corpo que é morada do Espírito Santo. Uau! Põe a capa. Estamos diante de um tribunal. E Deus, Ele está julgando a igreja. Deus está passando um prumo na igreja, paz e graça. Deus está passando um prumo no seu povo neste lugar. E este profeta não vai calar a boca para dizer: é hora. O anjo da prisão de Pedro está esta noite aqui para restaurar as roupas espirituais da sua igreja. O mal que nós estamos vivendo é que o povo está secularizando as coisas espirituais. Você não precisa ter vergonha do mundo, não. Não, pastor, eu acho normal. No mundo tudo é normal. Não, você tem que ter vergonha de Deus. Qual é o olhar dele para você? Diga comigo, diante de Deus, ninguém mostra nudez. Foi por isso que ele fez roupas para Adão. Foi por isso, quem estava aqui ontem? Foi por isso que ele matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com roupas. Porque do contrário era simples. Se Deus não faz isso, quer que ele diz assim: podem viver aí, nuzão. Mas não é assim. Ixi, pastor, hoje o pastor está raiz. Não, irmão, estou na palavra. Porque os pastores raiz é aqueles que ferem as pessoas, é aqueles que machucam as pessoas, é aqueles que se incomodam com a vida das pessoas. Mas eu não estou aqui para te envergonhar, eu estou aqui para te edificar. Porque este ano vai ser o ano que você vai andar como um filho da luz, como uma filha da luz. Este é o ano que você vai chegar diante de um espelho e vai perguntar: Espírito Santo, como é que eu estou? E eu vou dançar na presença do Espírito Santo. Aleluia! Põe a capa e segue-me. Ninguém que segue a Deus segue nu, porque Deus é aquele que cobre a nossa vergonha. Deus é aquele que cobre a nossa vergonha. Eu vou chegar já lá. A nossa missão nessa semana das primícias é revelar os segredos de como se mover nos tribunais terrenos e nos tribunais celestiais. Existe um sistema organizado na terra para garantir a convivência entre as pessoas. Assim também existe um tribunal celestial, chamado Tribunal Sobrenatural. Este tribunal sobrenatural é chamado de Sistema de Justiça Perfeito. Diga comigo, Tribunal Sobrenatural é o Sistema de Justiça Perfeito. Porque nos tribunais terrenos existem sempre brechas para as pessoas se corromper. Existem sempre brechas para anular uma sentença. Existem sempre brechas para
reprovar as provas e tirar a condenação de alguém. E aqui o Brasil é campeão disso. A gente está vivendo numa nação que a Suprema Corte deste país tem sido uma vergonha diante de tantas brechas na justiça para colocar bandido na rua e em outros lugares. Mas eu quero falar sobre vocês e para vocês a história de um homem, e vamos usar o nome dele de Angel. Angel, era este o seu nome. Ele trabalhava quase 24 horas na sua empresa. Ele chegava muito cedo e saía muito tarde. Meio que ele só chegava em casa para dormir, porque logo tinha que se levantar ainda pela madrugada para atender os pedidos, a produção e os clientes de sua empresa. Trabalhava muito, mas começou a viver um tempo de crise. Angel, ele, ao longo dos tempos, não conseguia ter uma vida próspera. E foi se endividando. E no meio de todas aquelas dívidas, a sua esposa também adoeceu com uma doença terrível. E veja só, ele começou a gastar tudo o que tinha para curar a sua esposa. Mas quando ele não tinha mais o que gastar, porque a empresa já estava falida, tudo que ele podia vender, ele já havia vendido, e não havia trago solução para sua casa. Então, oficiais de justiça começaram a bater em sua porta para cobrar as indenizações trabalhistas e outras dívidas, das quais foram obtidas dentro de sua empresa. Angel, agora quebrado, falido, já sem forças financeiras, ele disse: não vou continuar assim, preciso fazer alguma coisa que me faça feliz. Minhas energias são gastas, não tenho mais prazer com isto. E acredite, ele foi a uma oração no monte, e lá Deus falou com ele. E o Senhor Deus disse que estava chamando o Angel para uma grande missão, uma grande obra. E agora, a vida dele começava a transicionar para algo muito especial. Perto de sua casa, melhor, da sua empresa, existia uma favela chamada Favela Cristo Rei. E todos os dias no caminho da empresa para casa, ele atravessava a favela. E lá ele começou a fazer doações, uma ação social naquela favela. Os bandidos da favela ficavam vigiando os seus passos para ver o que era que aquele homem fazia ali dentro da comunidade. E Angel, quase que diariamente, ele era chamado para orar por alguém. Ele era chamado para curar um enfermo, para expulsar um demônio. E ali ele fazia ação social. E passava pelos grupos dos traficantes, bandidos da favela, mas ele nunca parou para falar com aquele pessoal. Um dia ele foi a um presídio. E chegando no presídio, ele, no meio de um culto, foi usado por Deus para entregar uma palavra. E naquela interim, ele pegou uma Bíblia e deu de presente a um cara que estava preso ali. O nome daquele cara era Tonho. E ele declarou uma palavra para o Tonho e foi para casa. Passados mais alguns meses, ele resolve então agora evangelizar aquela turma de bandidos da favela. Mas ele não tinha coragem de parar ali, porque ele meio que tinha medo. Mas ele disse que ele foi para a oração em um monte novamente. E naquele monte ele disse que de repente um anjo forte e poderoso descia, com seus braços fortes e uma roupa cintilante.
falava com ele e dizia: Angel, eu estou te capacitando para você ser um libertador de vidas. Eu estou te capacitando para você ser um salvador de vidas. E quando ele termina aquela vigília da noite, no primeiro dia ele diz: hoje eu vou evangelizar os bandidos da favela. E lá vem ele, a roda estava firmada, e quando ele chega na roda, ele diz: boa noite. Aí os caras: boa noite, posso me assentar aqui com vocês um pouco? Os caras, sem entender, disseram: pode se sentar. Aí ele olhou assim para todo mundo e viu que havia um cara com a cara amarrada, feia, cara fechada. Aí ele olhou para o cara e disse assim: por que essa cara feia? Cara feia para mim é fome. Aí o cara: que foi? Qual é essa? Qual é a sua? Digo: bem, estou vendo que você está muito chateado, o que está acontecendo? Os amigos disseram: bem, esse aqui é o Tonho. Tonho? Ele olhou direito e disse: você que eu evangelizei no presídio há alguns meses atrás? Sim, sou eu mesmo. E você foi solto? Fui solto. Só que amanhã eu preciso ir a um tribunal, porque eu cometi uma infração e eu preciso me apresentar. E eu acho que dessa vez eu vou voltar para a cadeia, porque eu acho que vou perder o meu direito de se ressocializar. E ele disse assim, o Angel disse ao Tonho: Tonho, e você vai com quem? E ele disse: vou sozinho. Mas e os seus amigos aqui? Nenhum vai com você? Aí os amigos disseram: nós não podemos ir com o Tonho, porque todos nós temos dívidas na justiça. E se nós formos com ele, nós ficamos presos. Tonho ia para um tribunal. Ele tinha amigos, só que nenhum amigo poderia ir com ele ao tribunal. Angel diz o seguinte: deixe-me fazer uma pergunta então aqui. Se você tivesse uns 20 ou 30 amigos no meio de uma batalha, e se nessa batalha um amigo seu estivesse sendo ameaçado de morte, o que você faria? Fugiria ou defenderia o seu amigo? Tonho disse para Angel: eu daria a minha vida pelo meu amigo. Angel percebeu que no meio dos criminosos existe um código de honra. Na batalha, um amigo morre por outro amigo. Angel aproveitou o ensejo e disse: mas os seus amigos nenhum pode ir com você ao tribunal. Ele disse: é verdade. E eu estou chateado porque eu preciso ir, senão eles vão vir me buscar. Angel disse assim: Tonho, amanhã eu vou com você. Você não vai sozinho. Porque sabe, Jesus faria por você o que ele fez pela humanidade. Jesus é o único amigo capaz de dar a vida por outro amigo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, Jesus disse isso: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O código que o bandido morreria pelo outro no meio de uma batalha, agora Jesus dizia: não com relação a esta vida errada, mas ele é o amigo capaz de dar a vida pelo outro amigo. Angel disse: eu serei o seu amigo no tribunal amanhã. E Tonho disse o seguinte: sério que você vai fazer isto? Sim, eu irei com você. Agora existe um porém nesta história. É que o Angel devia muito da empresa passada. E os oficiais do tribunal todos conheciam o Angel, porque ia na empresa dele levar as intimações para que ele comparecesse ao julgamento para a indenização de um funcionário. E logo ele sabia que quando chegasse ali, o oficial ia olhar para ele e ia dizer: Angel, você aqui? Mas quando foi de noite, pastor Humberto, o Angel foi orar. E ele disse: Jesus, o que eu disse para o Tonho
É porque o Senhor é o amigo que protege o outro amigo. E ele não tem amigo, mas tu és o amigo verdadeiro. Jesus, eu quero apresentar esta situação para ti. Naquele momento ele viu que o céu se abriu. E na abertura dos céus, ele via que o Senhor trazia uma roupa para ele. E vestia ele com uma roupa celestial. E disse: não temas, porque eu vou contigo. Índio se levanta da oração muito cedo. Ele chega lá na comunidade Cristo Rei e diz: Tonho, vamos. O Tonho, meio sem entender: é verdade que você vai? Sim, vamos. Ele colocou o melhor paletó, ele colocou a melhor gravata, ele colocou o melhor sapato. Ele pegou uma pasta, colocou todos os processos do Tonho na mão e foi com o Tonho do lado, de paletó, gravata, todo arrumado social. Quando ele chegou na porta do tribunal, quem estava lá? O oficial que todas as semanas quase levava para ele. O oficial olhou para ele e disse: diga, doutor, o que é que o senhor deseja? Eu estou indo para uma audiência com o Tonho. Pois não, doutor, passe por aqui. E ele disse: fala, o homem não me reconheceu. Quando chegou lá no tribunal, na porta para a entrada na sala de audiência, estava outro oficial. E o oficial disse: diga, doutor, bom dia. Bom dia. Qual é o caso? Eu vim aqui para defender o Tonho. O cara não reconheceu ele. Chegado na hora da audiência, ele assentado do lado do criminoso. A defesa do caso em que o Tonho estava sendo julgado tinha 2 advogados. Mas o Tonho só tinha o Índio, servo de Deus, de paletó e gravata. O juiz manda ficar de pé aquele que iria defender o criminoso. O Índio se levanta e começa a falar. E ele fala por quase 15 minutos. Mas ele se lembra que em uma das suas falas ele diz assim: Senhor juiz, o Tonho está indo para a igreja. E ele está começando a provar uma mudança na sua vida. Se o Senhor permitir que este processo seja segurado pelo Senhor por mais alguns dias, eu lhe garanto que de repente vai ser muito bom para que o Tonho tenha a chance de se redimir, se tornar um homem bom para a sociedade. E eu acredito que isso vai ser de bom tom para a nossa cidade. O juiz olhou para o Índio e disse: pedido aceito. Sessão encerrada, ninguém precisa mais falar. Saiu Índio e Tonho, saindo do tribunal. Quando chegaram do lado de fora, o advogado olhou para o Índio e disse assim: rapaz, eu tenho uma impressão que eu te conheço. Sim, você me conhece. Você é o advogado que eu já fui várias vezes no seu escritório para você resolver as minhas pendências da empresa. Ele disse: como foi isso? Você nem é advogado. Isso foi uma falsidade ideológica. Isso está errado. Como é que você defendeu uma pessoa sem você ser advogado? Eu vou agora voltar ao juiz e dizer que houve um erro no processo. Aí o Índio disse para o advogado: não houve erro nenhum. O juiz não perguntou se eu era advogado. Eu não disse que era advogado. Eu só apenas falei pela pessoa a qual eu acompanhei. E o advogado começou a rir e foram-se embora. Moral da história: Índio era apenas um servo de Deus, que sabia interceder pelo amigo. Índio foi apenas um homem que orou a Deus por uma causa. Não julgou o bandido, nem se afastou dele. Apenas orou e defendeu quem tinha culpa. Isso faz algum sentido para você? Porque muitas vezes nós, irmãos,
não defendemos quem tem culpa. Mas apontamos quem também não tem. Andrew foi um intercessor. Diante do tribunal sobrenatural, vitórias são concedidas à igreja, aos irmãos, à irmandade, à congregação, quando simplesmente, Atos 12:5, quando simplesmente alguém se põe diante do tribunal de Cristo para interceder pelo seu próximo. Quando estamos diante do tribunal para interceder e para orar por aqueles que são nossos irmãos. Mas muitas vezes nós só oramos por nós, porque ninguém nos importa. Eu vou fazer algumas perguntas, mas ninguém me responda. Você hoje orou por alguém? Você hoje orou pelo irmão? Você hoje apresentou a vida do seu pastor? Você hoje orou pela sua igreja? Ou você só orou por você? Diante do tribunal de Cristo, Deus está esperando que o seu povo interceda uns pelos outros. Diante deste tribunal, Deus está esperando que o seu povo interceda uns pelos outros. É isso, pastor? Sim, é isto mesmo. Nós precisamos ser intercessores uns dos outros. E isto faz todo sentido na nossa vida quando nós entendemos por que fomos chamados. Qual é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa missão como filhos de Deus? Vamos cá. Vamos cá. É forte, irmãos, é forte, é muito forte isso aqui. A Bíblia nos manda a orar em todo o tempo. A palavra nos chama a orar em todo o tempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência, à verdade, e com vistas ao amor fraternal, não fingido. Amém. Intensamente, uns aos outros, de coração puro. Porque muitas vezes os nossos maiores perseguidores são nossos irmãos. Quem estava ontem à noite aqui? Caim matou Abel por causa da oferta. Precisamos ser uma comunidade que diante do tribunal de Deus cuidamos uns dos outros, intercedemos uns pelos outros. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos chamados para libertar. A oração que você rejeita fazer por alguém é fazer com que as coisas boas não aconteçam em torno de nós. A oração, elas decidem, as orações decidem o que vai acontecer com determinadas pessoas, com determinados lugares e com determinados territórios.
Eu vou repetir, a oração, ela vai determinar o que vai acontecer na casa, ela vai determinar o que vai acontecer na igreja, ela vai determinar o que vai acontecer no meio do povo, porque quando a gente ora, quando a gente faz a petição, quando a gente é intenso de coração, Deus vê a verdade não fingida, Ele derrama a sua glória, Ele manifesta o seu poder e levanta um povo protegido, guardado, fortalecido, ousado, sarado, avivado, movido pelo poder do Espírito Santo. Estamos preocupados conosco, mas não estamos preocupados pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, porque não atentamos para a intensidade, frequência, intensidade que a gente precisa exercer no tribunal de oração, tribunal de Cristo. Aleluia! Nós fomos chamados para libertar. Jesus veio levar a nossa culpa. No Velho Testamento diz que todas as pessoas que estavam em pecado, eles levavam um cordeiro macho, sem defeito, com no máximo 1 ano de idade, para ser morto pelo culpado. O cordeiro não tinha cometido pecado nenhum, mas o cordeiro ia ser morto pelo culpado. Era a oferta da culpa. Porque o perdão, Emanuel, o perdão só era dado quando algo sem culpa morria pelo culpado. Era por isso que o cordeiro morria, porque o cordeiro não tinha pecado. Quem pecava era o homem. E aí a palavra diz, Isaías capítulo 53, versículo 5. Eita Deus! Quem gosta de Bíblia? Vamos lá. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E cada vez que ele pisava, feridas nos pés, nós éramos sarados. Vai. Versículo 5. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Queria nem saber de ninguém. Nós não tínhamos igreja. Nós não tínhamos corpo. Nós não éramos noiva do Senhor. Nós não tínhamos comunidade. Vivíamos desgarrados. Cada um para um lado, para o outro. Desviados pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele, que não tinha culpa nenhuma, a iniquidade de todos nós. Vai. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não disse: eu não mereço isso, eu não fiz por merecer. Mas ele ficou calado, porque era o cordeiro sem culpa, que teria que morrer pela uma humanidade culpada. Vamos lá. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. Pela opressão e pelo juízo. Diga aqui comigo: juízo, tribunal. Pelo tribunal ele foi levado, porque era o único capaz de morrer sem culpa pela uma humanidade culpada. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico
esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora vem o grande gap. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque nós só temos recompensa, irmão, quando a gente paga o preço por aquilo que a gente acredita. A gente não tem recompensa pelas coisas boas, a gente tem recompensa pelas nossas renúncias. A gente tem recompensa pelo preço que a gente paga. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Ele advogará as causas, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele vai dizer assim: Satanás, você está acusando aquele meu servo, você está acusando aquela menina. Deixa eu dizer, eu paguei um preço lá na cruz. Eu levei as iniquidades dela comigo, eu levei os erros dele comigo. Eu vou lhe dizer, eu sou o justificador, o sacrifício pascual daqueles que cometeram iniquidade. Mas olha só o versículo 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Interessante isso aqui, ó. Derramou a sua alma na morte. Ele derramou a sua alma na morte. O que Jesus disse lá no Éden? Lá no Getsêmani. Eu estou triste, profundamente triste. A minha alma, Jesus disse aos discípulos, a minha alma está profundamente movida, porque Jesus estava derramando a sua alma. Ele não estava olhando para ele, ele estava olhando para um propósito. E foi contado com os transgressores. Por que ele foi contado com os transgressores? Porque tinha um transgressor de um lado e um transgressor do outro lado. Ele morreu entre pecadores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu pelos transgressores. Ele não intercedeu pelos perfeitos. Ele não intercedeu pelos perfeitos. Ele intercedeu pelos transgressores. Isso aqui é muito forte. Porque diante de um tribunal ele foi levado a morrer pelos transgressores. Mas lá ele intercedeu. Vamos à revelação da palavra. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Vamos à revelação deste texto. A palavra diz, 61 e 10. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Esse tribunal sobrenatural, representado por Senhor Jesus, que intercede por nós. O versículo 10, põe aí, 61, 10. Fala bem que assim, ó. E me envolveu com um manto de justiça. Manto de justiça, fomos envolvidos.
Agora põe aí, Isaías 61, versículo de número 3. Manto de justiça. 61:3 na parte B, diz assim, ó. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. O manto de justiça é porque apenas quando o Senhor Deus, que advoga as nossas causas, põe sobre nós o manto de justiça, Ele retira de nós a angústia e a tristeza, para que tenhamos sobre este manto de justiça um manto de louvor, um manto de alegria, um manto de felicidade, um manto de honra. Porque quando Ele nos veste deste manto de justiça, que é o manto de alegria, um manto de honra, se confirma que Deus nos chama para o que está em Isaías 61, versículo 11. O que é que diz lá? Versículo 11. Versículo 11, ele diz assim, ó. O Senhor Deus fará brotar a justiça. Então Ele nos cobre com um manto de justiça, mas Ele faz brotar. Brotar já não é mais um manto, é o que nasce. Ok? Brotar é o que nasce. E quando eu chego lá em Isaías 61, versículo 3, na parte C, diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus nos cobre com um manto, mas Ele nos faz nascer como carvalho. Você sabia que o carvalho é uma árvore que vive mais de 1000 anos? E a palavra diz que o Senhor visita até a 1000ª geração daqueles que temem o Senhor. Você é carvalho ou você é capim? Você sabia que o carvalho ele chega de 25 a 30 metros de altura? Você sabia que lá em Gênesis, por várias vezes, o anjo do Senhor desceu e se manifestou a Abraão debaixo de carvalhos? Porque Deus sempre escolheu carvalhos para manifestar a sua glória. Carvalho é sinônimo de força, de grandeza, de alegria, de poder, de rigidez. Mas o mais incrível é que do tanto que o carvalho sobe, é o tanto que ele afunda. Quando você vê um carvalho de 30 metros, suas raízes são 30 metros. Quando você vê um carvalho de 25 metros, suas raízes são 25 metros. Ele é tão profundo quanto ele é alto. Anota aí. O carvalho é tão profundo quanto é alto. É por isso que o Senhor escolhe você para fazer brotar. Você não é uma relva de campo. Você não é um capim. Você é um carvalho de justiça de Deus. Estamos diante de um tribunal sobrenatural. E como é este tribunal sobrenatural, pastor Isaac? Este tribunal sobrenatural é aquele que Deus faz milagres de maneiras que não se explica. Fique de pé agora, por gentileza. Deus faz milagres de maneiras que não se explica. Eu usei a figura da história de Pedro, porque ele ia morrer no outro dia, mas não morreu. Pedro estava jurado de no próximo dia morrer, e o povo judeu estava na expectativa daquele momento. Mas pela madrugada o anjo vai lá, retira as correntes de Pedro, manda ele se calçar, manda ele se vestir, manda ele colocar a capa,
Porque Deus não é o Deus que espera a sua morte. Ele deseja a sua glória na sua vida. Pastores, todos vocês, eu hoje intercedi por cada um de vocês, líderes desta casa. Trancado na sala hoje durante o dia, eu orei pela igreja. E nesse primeiro dia do Tribunal de Cristo, quero revelar para vocês que o Tribunal de Cristo é para proteção, é para transformação, é para a glorificação da sua igreja. Arranque os seus medos, vença as suas frustrações. Sejamos intenso com os nossos irmãos. Sejamos verdadeiros com os nossos irmãos. Você não precisa de um motivo para ter raiva de mim. Você não precisa de um motivo para me destruir. Você precisa de um motivo para me amar. Você não precisa de um motivo para me apontar. Você precisa de um motivo para me ajudar. Olha para o seu irmão aí. Você tem um motivo para amar essa pessoa que está do seu lado. Você tem um motivo para orar por ele. Você tem um motivo para pegar na mão do seu irmão e dizer assim: conta comigo. Você tem um motivo para se unir com esta pessoa, para se unir com este irmão, para ser intenso com ele e dizer assim: olha, o bem que eu quero para mim, eu quero para você, a glória que eu busco em Deus, eu desejo ser derramada sobre ti. Pedro, quem era Pedro? Pedro era apenas um apóstolo. Não, Pedro andou com Jesus, Pedro conheceu Jesus, Pedro inspirava uma igreja sobre a vida de Jesus, mas agora Pedro ia morrer. Ninguém queria Pedro morto, a igreja queria Pedro vivo. Você precisa querer o seu irmão vivo, você precisa querer o seu irmão de pé, você precisa querer o seu irmão renovado, você precisa querer o seu irmão transbordando de Deus. Sabe por quê? Porque nossas ações todas estão sendo diante do tribunal do Senhor. E uma coisa que muito me apaixonou nesse texto hoje foi quando os irmãos disseram assim: não pode ser ele, só pode ser o anjo dele. Que nem eles estavam acreditando nas suas orações. Sabe, Esther, o teu irmão tem um anjo. Cada um de nós temos um anjo. E ele não conversa com a gente, e nem a gente conversa com ele. Mas cada um de nós tem um anjo, que ele ouve a voz de Deus quando é delegado do seu tribunal e diz: ajuda o meu servo. Cada um de nós temos um anjo enviado por Deus a serviço dele, não a serviço de nós, mas a serviço de Deus. Quem é este anjo? É o enviado do Senhor para executar as ordens do tribunal de Cristo. Pode ter certeza, irmão. Se você pedir para o anjo, ele não vai fazer nada. Mas se você pedir para Deus, o anjo corre lá e vem num piscar de olhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Envia a resposta para esta tua igreja, Senhor. E eu sei que ela não está tão lotada de pessoas, mas ela está lotada dos teus anjos. Este lugar está cheio dos teus anjos. E eu vejo anjos voando para todos os lados.
Eu enxergo uma presença de glória nesta igreja. Eu sinto uma presença de anjo neste lugar, Senhor, porque os teus anjos estão obedecendo ao teu comando, e em nome do Senhor Jesus, diante do tribunal, eu me curvo nesta noite, a primeira das 7 noites, para dizer: exerce o teu poder sobrenatural nesta igreja, exerce o teu poder sobrenatural nesta congregação, manifesta a tua cura, Senhor, aonde estiver uma doença, aonde estiver uma dor, aonde estiver uma angústia, aonde estiver uma guerra acontecendo, envia a tua resposta agora. Pai, põe de pé aquele que está caído, abre a porta para aquele que está batendo nela, em nome de Jesus. Eu me ponho diante do tribunal de oração para interceder por cada um, para interceder pela tua igreja, por estes homens e mulheres que o Senhor chamou para o teu reino. Cobre eles com o teu manto de justiça, cobre eles com o teu manto de louvor, cobre eles com o teu manto de honra, cobre eles com o teu manto de glória. Deus, tira a capa do engano e coloca as vestimentas de alegria. Diante do tribunal do Senhor, nós estamos aqui para interceder e pedir que nos próximos dias esta comunidade seja tomada pela uma unção de alegria, pela uma quebra de todas as maldições, pelos desmantelos do inimigo que tem surgido contra o teu povo. E levanta homens piedosos, levanta mulheres piedosas, levanta jovens cheios do teu Espírito Santo, levanta uma igreja altruísta e verdadeira. Pai, Shurinde cantarei vassarias, Rebashura cantará Andrea Vassi. Meu Pai, Pai, chorei assim. Envia os teus anjos hoje aqui. Responde a oração neste lugar. Envia o teu poder, a cura aparecer. Pai, em nome de Jesus estou aqui, e eu clamo a presença do Senhor. Manifesta o teu poder, faz a glória aparecer. Pai, sim, eu confio no poder do meu Senhor. Eu confio na manifestação do teu Espírito. Manifesta aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, levanta o que está caído. Espírito Santo, sopra renovo nesta casa, sopra fervor nos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez.
Escolhe uma pessoa para você orar agora, irmão. Pai, Escolhe aí umas 2 ou 3 pessoas. Não fica ninguém sozinho, não. eu quero ser levado. Ora agora por alguém. Libera a bênção sobre a vida de alguém agora. Aleluia! Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Eu não vim aqui pra te servir melhor. renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Toca-me, Aleluia. toca-me. Levante as suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês, agora e para todo sempre. Todos digam amém. Amanhã nós vamos falar sobre os tribunais. Traga um amigo para um novo momento e uma nova experiência. Deus abençoe vocês. Até amanhã para a nossa segunda noite de primícias. Deus abençoe o seu povo. Pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Igreja, deixa eu só dizer para os irmãos, domingo é o último dia das primícias. Pela manhã a gente vai organizar um café para toda a igreja, tá? Quem quiser contribuir para esse tempo precioso no final desta campanha de primícias, o café vai começar 8 horas da manhã e eu quero alimentar toda essa igreja com o que tem de melhor na nossa capital, amém?
Então amanhã, no próximo culto, amanhã eu vou dar uma relação de tudo que eu preciso para nós fazer uma grande festa com toda a igreja, domingo de manhã e ter a ceia do Senhor. Deus abençoe vocês. Vai na paz.